Olá, bom dia, boa tarde a todos. Deixa eu aqui entrar na torre de comando, parar a música. Olá, agora sim, agora aqui na torre de comando. Boa tarde a todos. Depois de algum tempo, depois de um breve período de 2 semanas, eu volto com Ágora, um espaço legal de troca de ideias, e hoje com uma convidada especial. Eu vou seguir o protocolo e os procedimentos. Eu sempre tenho uma cola aqui para acompanhar, para eu não me perder, para a gente aproveitar o dia, o horário, né? E vamos lá. Bem-vindo a todos. Agradecer quem está comigo aqui. Falar que muito empolgado com esse processo que começou há 4 meses atrás, e hoje já está na edição 6 do Ágora. E vou contar um pouquinho sobre a criação desse projeto, da onde ele veio, como ele me inspira e inspira outras pessoas. Mas antes de falar um pouquinho sobre o assunto do convidado e o tema, eu queria saber de vocês, aonde vocês estão, quem vocês são, né? O que vocês fazem, até para explicar de modo filosófico, né? Quem você tem a ver com a nossa essência, tem a ver com a nossa personalidade, com tudo que a gente foi construindo. E o que você está, né? Que talvez é a profissão, que é o papel que você tem na sociedade, né? Então escrevam aí. Enquanto vocês escrevem, eu vou dando outros recadinhos. Primeiro é o seguinte, esse evento está sendo transmitido pelo LinkedIn, oficialmente pelo LinkedIn, mas simultaneamente também pelo YouTube. Então, isso gera mais audiência para quem me segue, para quem acredita no que eu acredito, e também para que, eventualmente, aconteça alguma coisa aqui na plataforma do LinkedIn, a gente tenha um plano B online, sempre respeitando o tempo de vocês. Eu me dedico, né, me preparo para esse evento, não só na parte de comunicação, na curadoria das pessoas que chegam, mas eu coloco muita atenção nessa 1 hora, nesses minutos que a gente vai estar aqui junto. Então, eu peço também para que vocês coloquem muito foco, muita energia e sem distração, porque eu estou entregando o meu melhor, a minha convidada também vai entregar o melhor dela, e eu preciso isso de vocês, ok? O outro recado que eu falei no início da nossa conversa era sobre o que é a Ágora, né? A Ágora, ela nasce há 2 anos atrás, quando eu, junto com o meu sócio, a gente entende que o nosso projeto educacional, que na época a gente constituiu, precisava de ser um local de encontros. E a gente foi encontrar na filosofia essa palavra, né? Ele foi inspirado na Grécia Antiga, onde esse espaço público, geralmente nas cidades gregas, era um espaço aberto onde cidadãos se reuniam para diversos fins. Fins de comércio, debates políticos, atividades sociais, culturais. E a Ágora era o coração da vida cívica e democrática naquele momento da sociedade. Agora, a Ágora contemporânea, ela pode ser vivida como qualquer tipo de espaço, presencial ou digital, onde os indivíduos se reúnem para discutir questões de interesse comum, trocar opiniões, compartilhar informações e participar de debates para uma variedade de tópicos, desde política, cultura, tecnologia, meio ambiente. Definitivamente é uma oportunidade única de nos conectarmos, aprendermos uns com os outros, explorarmos outras histórias inspiradoras que moldam o nosso ecossistema. Eles são protagonistas, líderes e visionários, empreendedores e agentes de mudança no mundo mais justo, a partir das suas ideias e as suas iniciativas. E aí, eu quero chamar ao palco a Ágora, que é esse centro, essa roda de conversa, a minha convidada, eu nem sei se eu tenho roupa para estar com ela, que é a Tawane. Deixa eu entrar aqui no painel. Essa ferramenta é nova e eu preciso ainda me adaptar com essa ferramenta. Agora sim. Tawane, tá preparada? Dá um joinha aqui nos bastidores. Então tá bom. Sem roupa. Sem roupa, está elegantíssimo. Seja bem-vinda. Tawane, você me chama de... Antes de falar de você me chama de... Poucas pessoas me chamam de ogro.
E você me chama, né? Tem hora que fala, amigo, ogro. E aí, sabe qual que é o maior talento do ogro? É que ele é esforçado, ele é atrapalhado, mas ele é esforçado, e a gente releva. Eu estou numa ferramenta nova, mas agora eu quero dar palco a você, quero destacar, seja bem-vinda, eu vou falar um pouquinho do que eu acredito que você é, pelos sinais que você me passa, pelos encontros que a gente já teve, mas seja bem-vinda à Ágora, você é a convidada do dia, da semana, ok? Muito obrigada, muito obrigada. Mas deixa eu explicar, então, a Tawane na versão ogro romântico. Com uma paixão incansável, Tawane, ela conduz áreas, né, de CS, de sucesso do cliente, tecnologia e desenvolvimento. É uma profissional visionária, uma consultora especializada em projetos operacionais, mentora dedicada ao crescimento sustentável das empresas e das pessoas que passam por ela. Ela já liderou equipes multidisciplinares em empresas como a Melus e o grupo HM Digital, onde constitui operações escaláveis e desenvolveu liderança a partir do zero. Tawane também criou o método Visio. A gente já falou um pouquinho mais sobre o método. Fiquei encantado em entender que isso é a palavra que, sozinha, ela já é muito boa, mas que ela faz parte de um acrônimo, e a gente falou um pouco mais sobre isso. Mas que transforma, Tawane, junto com o seu método, transforma processos e equipes focando em inovação, qualidade e gestão estratégica. Além de consultora, é uma mentora e guia empresas e profissionais para alcançarem resultados excepcionais, sempre com um olhar humano e estratégico. Tawane, além disso, também é uma filha resiliente, uma mulher apaixonada por desafios e conquistas. Para Tawane, inovação é muito mais do que tecnologia, é a capacidade de transformar vidas a partir do meio de conexões significativas e soluções criativas. E aí, antes de você falar, eu sempre trago uma analogia, eu trago a indiana, então trago sempre um personagem, um arquétipo para traduzir um pouquinho do que eu acredito que você é, né? E aí eu fui dentro dos heróis, né, encontrar, até pela sua origem e ancestralidade, que tipo, que personagem nos quadrinhos ou em Hollywood te significa, né? E eu encontrei a Shuri, do filme Pantera Negra, né, que é uma personagem que trabalha muito a tecnologia daquele momento, independente da ancestralidade, independente dos povos onde eles estão no contexto da sociedade e do mundo, né? Na época que eles têm tecnologia. A gente fala de povos antigos com muita tecnologia, a gente fala hoje de povos novos, né? Com muita tecnologia. E a Shuri era realmente o personagem que ajudava ali, o Wakanda, que é o protagonista, né, nessa trajetória. Então, eu identifiquei que inteligência e inovação, capacidade de liderança jovem, empatia e cuidado com o outro e resiliência diante dos desafios. Então, a nossa é comparada a Shuri por sua combinação única e brilhantismo, inovação e compaixão, fazendo dela uma líder que impacta profundamente o mundo ao seu redor. Então, novamente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito bem acolhida com toda essa descrição, muito feliz, muito alegre com todo o carinho e com a oportunidade de estar aqui, né? Quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está assistindo também. E bora bater papo. Muito obrigada, gostei muito dessa descrição. E de ter, né, esse arquétipo aí como algo que me representa. Acho que mexe muito ali com a ancestralidade, com a minha história. Fiquei muito feliz. Fiquei muito contente com a minha pesquisa. Primeiro, contente de te conhecer. A gente se encontra há pouquíssimo tempo atrás, no evento do Growth Conference, né? Você ali representando, e junto com o Felipe, que é um grande colega também, que estou criando laços de amizade com ele, não só de amizade, mas de propósito de vida, né? Fazendo com que a vida dele fique mais iluminada e vocês fazendo com que a minha vida também fique mais iluminada, né? E com pouquíssimo tempo a gente criou muita empatia, né? Eu fico muito contente de ter jovens como você, né? Brilhantes como você, muito próximo de mim. Fico muito e dá muita energia, né? A segunda questão é o meu olhar
intuitivo sobre pessoas que eu sei que estarão em um local muito melhor no futuro. E você é uma dessas pessoas, né? Eu tenho vários casos no digital, no presencial, que quando eu olhei e falei, tem talento, né? Isso é um processo. Às vezes a dúvida, para algumas questões, a gente compartilha um pouco disso, mas é só um processo para um local muito maior que você vai estar. Então, eu te vejo em locais muito bons, né, para o seu futuro. Que incrível, que incrível. Muito obrigada. Mas vamos lá. Mas antes disso, eu quero entender um pouquinho sobre onde tudo começou, mas onde começou mesmo, né? Lá atrás, né? Tá. Eu falo que existe uma roleta divina que faz com que a gente seja entregue em alguns locais, né? Essa roleta divina pode ser justa, pode ser injusta, mas ela é o que é, né? Eu vou parar de filosofar e fazer a pergunta: aonde a cegonha te deixou? Fala um pouquinho da sua origem. Bom, eu venho de uma origem muito simples, de um pai montador de andaime, de uma mãe empregada doméstica, e eu sou filha única e minha vida, acredito que o rumo da minha vida mudou completamente do que poderia ter sido quando, aos 3 anos de idade, meus pais se separaram. A minha mãe deixou tudo para trás e foi recomeçar a vida do zero e foi morar no trabalho, onde eu passei a conviver, né, e viver com os meus primeiros e maiores mentores da vida, que são os patrões da minha mãe, que me acolheram como neta. Então, eles sempre me orientaram até hoje, né? A gente tem um vínculo muito forte, né? Isso em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, isso. E eles me deram toda a orientação assim de qual caminho eu precisava trilhar, ambos empreendedores. Não tiveram oportunidade de me ajudar financeiramente, mas desejavam para mim as mesmas coisas que eles desejavam para as netas deles. Então, sempre me colocaram no caminho ali, olha, 18 anos, tem que tirar carteira, tem que comprar seu carro, tem que guardar dinheiro, tem que ser consciente, assim, assim, assado. Isso foi moldando a pessoa que eu me tornei. Quando eu completei 7 anos, a minha mãe conseguiu comprar o nosso apartamento, então eu me mudo para uma região periférica, onde eu encontro um outro mundo e outras pessoas fazendo outro tipo de corre. E isso faz com que, naquele momento, que meus 7 anos foi um grande marco, assim, de momento mais feliz, porque a gente estava tendo a conquista ali do nosso apartamento, mas também foi um momento bem difícil, e foi onde eu entendi que eu tinha que correr atrás daquilo que eu queria viver. Então, tipo, sempre fui uma criança muito criativa, uma pessoa muito sonhadora, e que foi aproveitando as oportunidades e correndo atrás daquilo que acreditava. Então, quero ser modelo. Então, com 11 anos de idade, comecei a trabalhar. Você foi modelo? Você estudou para ser modelo? Estudei, tirei DRT. Agora entendi. Eu te conheci e você tem uma postura, né? Você tem uma postura fisiológica, né? E aí tem esse eu, claro, né? É natural a beleza feminina, mas tem técnica, tem um estudo por trás disso, né? Que vem desse estudo de ser modelo, ser atriz. Eu acredito que vem daí. E aí, aí 11 anos eu começo a trabalhar. Um pouquinho depois, uma vizinha me oferece para levar a filha dela para o curso de informática, e em troca ela me pagaria um curso de informática para mim. Então eu começo a estudar informática e pouco tempo depois me torno jovem aprendiz e sou contratada como consultora de vendas dessa escola, onde eu trabalhei por muitos anos. Fui fazer um trabalho de moda no Rio, tive a oportunidade de fazer figuração em uma novela, me apaixonei, falei, quero ser atriz. Então, já voltei para BH, me inscrevi na PUC, formei teatro. E assim que eu concluí os meus estudos de teatro, eu fiz uso ali de programas públicos para iniciar na publicidade, que era um curso que a minha mãe sempre acreditava que eu tinha que fazer. E na época, eu meio rebelde, assim, não vou gostar. E ela estava coberta de razão, amei cada segundo, assim, do curso. E isso foi fazendo com que eu fosse construindo a minha trajetória na comunicação a partir dali. E
tudo isso foi me trazendo cada vez mais para a área de clientes, de contato com as pessoas, de desenvolvimento, até que eu chego aí, né, na maior startup, na primeira startup brasileira a abrir capital na Bolsa de Valores, e tenho a oportunidade de construir a operação do Melius. Oi, Tawane, eu estava aqui na mesma operação, porque eu tô olhando saber se a transmissão está acontecendo simultânea, né? Então, como estava vazando o vídeo, eu tive que pausar. Sabe que a minha história, eu já compartilhei com você que a minha história é muito parecida com a sua, né? Muito parecida com a sua. Mesmo com a de idade que a gente tem. Desculpa a pergunta, você tem quantos anos, Tawane? 31. 20 anos mais que você. Tem a idade do meu pai. Seu pai foi pai muito novo. Foi muito jovem. Muito jovem. Mas a história é muito parecida, né? E a gente se esbarra, a gente acha que a nossa jornada, como precisar ser protagonista do seu próprio, de trazer seu próprio recurso muito rápido para a vida, fez com que a gente, desde muito cedo, muito forte, que pode ser da moda, mas quando eu falei um pouquinho aqui nos bastidores sobre o que eu vejo você, que é a palavra resiliência. Então, desde muito cedo, a gente precisou ser forjado a ser resiliente para sobreviver, né? Talvez por causa dessa origem humilde, talvez, do outro lado, o talento, né? Que estava ali precisando ser canalizado para algum local. E resiliência vem da física. Muito do que a gente hoje usa no marketing, na economia, vem da física, né? Então, a palavra liquidez, por exemplo, vem da água, né? Então, quando o mercado financeiro, quando você tem um investimento, pergunta qual é a liquidez diária, ou liquidez mensal, ou liquidez anual, tem a ver com quanto que isso vira dinheiro para você mais rápido. A gente tem outros exemplos, né? Mas a resiliência vem da matéria. Então, os cientistas entendem que matérias resilientes são aquelas que conseguem absorver o impacto e voltar ao seu estado natural rápido. Então, a gente tem uma matéria, estou aqui numa mesa, se eu quebrar ela não volta ao estado natural dela. Então, ela não é uma matéria resiliente. Se eu falar uma coisa como o plástico, ele até volta uma parte dele, mas ele não é igual ao estado natural, né? Mas se eu fizer com uma borracha, se eu der um sopro na borracha, se eu usar a borracha para tal, ele é resiliente. Então, ele volta ao estado natural. Isso não quer dizer que a gente é borracha, tá? O segundo coisa interessante da história e dessa analogia com esse material, com essa palavra, é sobre o estudo sobre isso, né? Então, a partir do título de uma matéria, que ele é resiliente, qual é o aprendizado que eu tenho a partir desses impactos, né? Então, quando os impactos estão acontecendo na nossa vida, né? E o quanto que a gente foi aprendendo e fazendo as ferramentas, forjar as ferramentas que faz a gente ser o que é hoje, né? E a novidade é que nunca vai acabar. Enquanto a gente tiver os olhinhos abertos, a gente sempre vai estar sendo impactado, e a palavra resiliência sempre vai ter que estar presente nas nossas vidas. Legal, Tawane. Então, essa sua origem, né? O início da sua jornada, né? E aí você traz... Eu vou traçar uma jornada até você ser o que você é, e é o tema da nossa matéria, mas quais foram os insumos que você foi coletando, vivenciando para chegar nesse local? E aí você participa de um projeto para graduação, né? Sendo talvez ali uma das primeiras pessoas a ter um diploma, a ter um certificado na sua família. Fala um pouquinho dessa história. Bom, quando eu entrei na faculdade de publicidade com um senso de responsabilidade muito grande, porque eu sabia, por parte da minha família, eu era a primeira pessoa que estava ali, e eu sabia também que, pelo cenário de vida que eu tinha, escolher uma federal não seria uma escolha, né, na minha trajetória, porque eu não poderia deixar de trabalhar. Então, eu fiz uso ali, né, de programas sociais para ingressar na universidade, o que fazia com que cada dia de aula que eu fosse, eu estava acumulando uma dívida. Então, eu precisava aproveitar ao máximo a minha vivência universitária para gerar oportunidades
de fato, me capacitar, de fato, fazer network, de fato, vivenciar várias áreas da publicidade para eu fazer uma escolha segura que fosse me proporcionar arcar com essa dívida no final. Então, eu sei que eu entrei com um certo peso, assim, que eu mesma coloquei nos meus ombros, mas foi algo que tornou a minha experiência universitária também algo muito rico. Então, hoje, quando eu olho, eu tive a oportunidade de participar de estagiar, né, em diferentes empresas. Eu tive durante a universidade, então atuei muito em agências na parte de gestão de conta, o que é um trabalho muito próximo do que a gente executa em Customer Success. Sim. Tive a oportunidade de vender soluções do Google, né? Então, vou interromper, é um bate-papo aqui, vou interromper. Sabe que eu trabalho com algumas agências, como consultor de marketing, eu tenho clientes que às vezes me entregam uma agência que já está, ou a gente tem que buscar uma que seja compatível. E hoje o atendimento, a função de atendimento, que era muito clara na agência, é o CS que faz isso. Porque talvez porque ele consegue hoje ser o elo mais próximo à operação, que é onde é o ponto mais crítico. Porque se uma empresa sabe o que ela é, você tem um coordenador dentro daquela empresa que passa um briefing muito bem feito, e você consegue falar direto com a operação, já que esse papel está muito claro, hoje é o CS. Então, o CS, ele tem uma função estratégica. Ele pensa que é operacional, mas ele é extremamente estratégico. Sim, e aí até trazendo um contexto para quem ainda não está familiarizado com essa nomenclatura, né, Customer Success, é uma área, né, que na tradução ali é sucesso do cliente, e é uma área que foi criada ali pelas empresas de tecnologia, principalmente voltada para SaaS, e essa área tinha como objetivo garantir a recorrência, né, dos clientes, as renovações, que os clientes fizessem recompra. E essa área ela foi se expandindo, tornando assim crucial hoje nos negócios que querem crescer de maneira sustentável. E aí, quando a gente olha para papel de CS, nada mais é do que entregar a promessa, né, a transformação ali do produto e serviço. Então, faz muito sentido esse movimento das agências ter partido por esse lado, de ter ali alguém guardião da promessa, né, daquilo que realmente fez com que o cliente escolhesse essa agência dentre tantas outras. Então, legal saber essa informação e, para mim, um movimento que faz muito sentido. E, voltando para a trajetória, então, eu tive a oportunidade de experimentar diversas áreas da publicidade, tive a oportunidade de ganhar 5 premiações dentro da universidade, dada uma campanha de pré-projeto que a gente fez para uma instituição de caridade e que me levou aí para o Nacional, representar a universidade em Joinville, no maior congresso de comunicação do país, que é o Intercom, e voltar com o prêmio também. Fazer um TCC sobre Marketplace em 2018, onde não tinha quem avaliasse o tema, e hoje, quando a gente olha para o mercado, quantos outros modelos de negócio vieram depois, né? Então, eu vi que o meu cenário de vida fez com que eu soubesse aproveitar mais e viver mais intensamente cada oportunidade que surgisse para mim. Desde lá, a vizinha que me ofereceu para andar tantos quilômetros para levar a filha dela num curso de informática, quanto as outras oportunidades que foram me surgindo ao longo do tempo, assim, sabe? Legal. Eu falei do CS, e eu tô me preparando para ser uma evolução do profissional de marketing, né? E entendendo a partir das minhas habilidades, né? E aquelas que são fortes, aquelas que eu tenho que melhorar, entrar em camadas sobre esse assunto. Existe uma função, um gestor novo, né, dentro das empresas, que também veio da tecnologia e hoje está sendo replicado para outros segmentos da economia, que é o CRO, né, o Chief Revenue Officer.
E eu pensava que ele só era a preocupação dele, a responsabilidade dele era só de gerar demanda, né, usar canais de aquisição e gerar demanda. Ele precisa também ser responsável sobre a jornada como um todo. Então, ele precisa ser a equipe indicadores de venda, né, e sobre os insumos que vêm da área de experiência do cliente, sobre o que está sendo prometido, está sendo entregue. Por que eu estou falando isso? Da frase que você falou agora na sua jornada, chamado guardião da promessa. Cara, foi tão rico. Eu estou falando, saindo do contexto da sua história para trazer para o contexto mais de negócio. Quando você falou guardião da promessa, achei incrível, porque é exatamente sobre isso, né? E acho que não é só o CS, acho que a empresa como um todo, a partir do momento, a partir como filosofia de gestão da cultura da empresa. Sim. Né? Guardião da promessa. Eu fiquei muito feliz quando você falou isso, por isso que eu saí um pouquinho da sua história, fui um pouquinho para a área de negócios para comentar sobre isso. E aí, tal, para a gente fazer agora a conexão realmente com o que você faz e como os empreendedores que estão aqui podem saber um pouco mais, levar um nível de consciência sobre alguns assuntos, você passa por grandes empresas, né, gerando resultado e motivando equipes, criando equipes. Eu sei que você transformou um time que não gerava resultado de venda. Né? Isso foi mais fácil. Isso foi como fazer um pão caseiro ou criar uma... Bom, vindo de uma família dona de padaria, eu vou te dizer que foi como criar um pão caseiro, porque quando você tem método, tudo se torna muito mais simples. Então, quando eu entrei no Grupo HM em janeiro desse ano, eu vi o cenário do negócio, as oportunidades que estavam ali escondidas, né? Que às vezes quando a gente não tem processo e a gente está muito tempo executando uma função de robozinho ali, né? Uma função muito repetitiva, a gente fica com o olhar muito direcionado para uma coisa só. Então, quando eu venho com essa energia de fora, com esse olhar de fora, com a minha experiência, com o método, encontro as oportunidades, para mim foi muito claro o que eu precisava fazer para começar a gerar resultado dentro da área. Porque um grande erro, e aí eu te falo, né, não dessa experiência específica, mas do que eu vejo no mercado, é que as empresas valorizam muito o processo de aquisição, que é muito importante, tem processo para isso, as empresas sabem exatamente o que precisa fazer para atrair um cliente, qual jornada o cliente precisa seguir para ele agendar uma reunião ou para ele adquirir um produto. E quando o cliente entra para dentro de casa, isso fica nebuloso. A empresa não tem clareza de como conduzir esse cliente para que ele fique satisfeito, para que ele se torne promotor da marca, para que ele recomende mais clientes, para que ele adquira novos produtos. Então, foi uma experiência ali de fato fazer um pão, porque tinha o processo, toda a experiência e um olhar que não estava viciado, né? Porque eu estava chegando ali de fora e tive a oportunidade de depois pegar essa experiência e mentorar clientes dentro do mastermind da empresa, que também foi muito positivo. Legal. E quais são os resultados disso? Quando eu falo resultados tangíveis, né? O quanto que isso melhorou em indicadores para a empresa, o quanto isso gerou recorrência, faturamento e crescimento no período que você teve nesse projeto? Então, em 6 meses... E você podia citar os projetos também, acho que... Então, esse cenário que eu estou trazendo para vocês é do Grupo Henrique Marinho, que é um mentor, né, de infoproduto high ticket, onde, quando eu iniciei o time, se eu não me engano, tinha 4 pessoas. Então, eu trouxe uma cultura de farmer para dentro do negócio, para construir uma escala, porque a empresa já tinha uma base de clientes considerável
relativamente até grande, né? A gente não está falando lá dos 80 mil, né, do Melis, mas a gente olha ali para um cenário de... Eu acompanho o Rick Marinho, ele é especialista, inclusive, é um dos métodos que ele tem, é aquisição. Então, ele trabalha ajudando mentores, né, a monetizar seu conhecimento a partir de produtos entregáveis high ticket. Isso, vendendo produtos. E ele é um especialista, e ele realmente trabalha muito bem em aquisição, que é construir audiência e relacionamento para a venda. E aí você contribui para uma outra camada de um monetizável que não estava sendo muito bem olhado naquele momento. Fala um pouquinho sobre isso. Que eram os clientes que já estavam ali. Então, a empresa ela já tinha uma esteira de produto bem definida, então o Henrique já tinha ali 4 produtos disponíveis. Na verdade, quando eu entrei, tinha 3, em março lançaram mais um, então já tinham outros produtos disponíveis para os clientes, mas ainda não estava sendo feito esse trabalho de estratégico mesmo para gerar esse interesse e fazer com que os clientes avançassem ali na esteira de produto. Então, o trabalho que eu fiz foi de organização de time, então ampliei a equipe, dobrei o número de pessoas no time para garantir a sustentabilidade da gestão desses clientes, porque quando a gente fala de high ticket, a gente também está falando de exclusividade. Então, eu preciso ter um acompanhamento mais próximo, mas também um acompanhamento escalável. Então, eu trouxe profissionais muito capacitados do mercado, o cenário lá era gestão por planilha, então começa a implementação de uma plataforma de CRM para a gente ter redução de ação humana, né, e contribuir com essa escala também, e começa o processo também de renovação e ascensão desses clientes, que geraram aí no período de 6 meses, mais de 1 milhão de receitas só na área de Customer Success, e tornou a área a principal fonte de receita previsível da empresa, que é algo que até hoje contribui muito para a sustentabilidade do negócio, porque quando a gente fala de vendas, às vezes a gente sofre com a sazonalidade, né? E se a gente tem uma estratégia de Customer Success rodando ali por trás, esse número ele fica pareado. Então, num mês que está bom, você tem a chance de dobrar a receita da sua empresa. E no mês que está ruim, você não precisa fechar as portas, né? Porque você você gera receita por outros canais, internamente ali dentro do negócio. Legal. E o que uma empresa hoje precisa? A experiência que você falou agora como uma alavanca de crescimento. O que eu trago muito, até na minha mentoria, porque o grande diferencial, vai falar um pouquinho da Visio, mas já vou adiantar, assim, o grande diferencial é que, diferente das mentorias onde você aprende e aplica sozinho, eu me torno basicamente uma liderança dentro da empresa. Então, eu aplico todo o método e todo o meu conhecimento com base na necessidade atual do negócio e capacito a área de Customer Success. Então, ao longo de 6 meses, né, a empresa tem a oportunidade de evoluir, se desenvolver, e as altas lideranças ali ganham tempo para se dedicar naquilo que elas fazem de melhor. E o que eu vejo como 4 pilares assim, para uma experiência e, de fato, uma experiência de valor e, de fato, um crescimento sustentável, o primeiro é a empresa ter clareza de quais KPIs ali ela precisa otimizar. Tem uma fórmula que eu chamo até de fórmula do crescimento sustentável, que é uma fórmula de growth, que depois quem estiver assistindo e quiser ter acesso, pode entrar em contato comigo, que eu compartilho, que é uma fórmula que ajuda a olhar para receita recorrente, custo de aquisição, LTV, né? E o retorno sobre o investimento para a empresa entender qual o cenário atual do negócio e quais são os indicadores ali que precisam evoluir. Segundo, ter um profissional capacitado, porque quando a gente fala de Customer Success, quando a gente fala de pós-venda, a gente está falando de quem está cuidando da reputação da sua empresa. Não pode ser qualquer pessoa. Então, você está ali alocando o maior esforço para trazer cliente, para crescer o seu negócio. Se você não tem um bom profissional aqui, né, cuidando do pós-venda, vira um balde furado. Então, entra novos clientes e eles saem com muita facilidade. Então, ter um profissional capacitado é muito importante. Outro ponto é a jornada, né, linear e contínua, que é aquilo que eu trouxe. Hoje a gente tem clareza de como a gente vai trazer o cliente e como que eu vou fazer para esse cliente se manter e comprar mais.
né, para que ele, de fato, traga lucro para dentro do meu negócio. Então, são pontos que eu acredito que são muito importantes dentro de uma empresa para, de fato, ela cresça aí de maneira sustentável. E dentro dessas camadas vão ter vários detalhes que na minha mentoria a gente destrincha e desbrava juntos. Então, Ana, eu queria saber onde você estava. Estava escondida, porque você vai falando, eu estou lembrando aqui dos projetos onde eu tive cidade e a gente criou circos, né? A gente criou hipóteses muito grandes a partir do pouco conhecimento sobre essa área, que é uma área muito nova, né? Como luz, né? Ela veio recentemente da área de tecnologia, que está ensinando outras áreas também a gerir mais rapidamente, né? Com os recursos que já existem. E você vai falando, vai dando um monte de luz, assim, lembrando das marcas. Né? Olha, eu devia ter conhecido a Tabani antes, queria conhecer a Tabani antes. Então, que bom que você existe, né? Que bom que você existe. E aí você citou, eu citei no início, você citou às vezes o método Visio. E também quando a gente conversou sobre construir esse projeto, essa webinar junto, você mandou um áudio que eu transcrevi, né? E a partir da transcrição você não falou que era um acrônimo e eu descobri o acrônimo, né? O Visio, qual que é esse acrônimo que você falou anteriormente? E ele é o quê? Ele é um mapa, ele é um GPS, ele é um Waze para os empresários monetizar a partir de um entendimento de construção de uma jornada para quem está iniciando, pensar na jornada, e para quem já investe em aquisição, como aproveitar essa nova jornada de retenção. Sim. Bom, o Visio, né, ou a Visio, ela nasce muito de uma crença que eu tenho que movimento gera desenvolvimento. E a percepção que eu tinha quando eu comecei a mentorar ali alguns clientes do Mastermind era que tinha dúvidas muito simples a ser sanadas, do tipo, qual que um profissional de CS precisa ter como capacitação, onde encontrar um profissional de CS, mas que somente a informação não gerava transformação. Então, quando eu crio o método Visio, ele tem como um propósito de parceria mesmo. Então, é de pegar a sua expertise com o meu conhecimento e a gente transformar isso em resultado, né, no resultado que a empresa precisa. Então, a visão, né, o propósito claro que carrega ali, né, tá ali no nome da marca, é gerar valor, né, por meio de cada interação com o cliente. Vamos lá, o V é de valor. De valor, isso. Que mais? Impulsionar a inovação em cada projeto, então eu ia de inovação. De inovação. Isso. Oferecer suporte inteligente, então esse ali de suporte. Suporte inteligente em cada desafio do negócio e buscar otimização em cada detalhe. Então, como que é feito? O I do V é inteligente. O S e otimização. E o de otimização. Isso. Então, a mentoria ela acontece com encontros quinzenais, tem a duração de 6 meses. Em cada encontro, eu ensino algo e dou um para casa, que aí no próximo encontro eu faço a revisão e o processo começa de novo. Então, isso faz com que dentro de 6 meses a operação de fato esteja construída, documentada, que já esteja sendo colocada em prática e a gente já vê resultados ali surgirem ao longo do processo, porque não é um processo estático onde a pessoa consome o conteúdo e ela aplica quando ela quiser, né? Não, de fato, eu vou desenvolvendo o profissional dela de Customer Success ao longo do processo. Tá, eu tenho 2 perguntas. A primeira tem a ver comigo, com os clientes que eu tenho. A primeira é uma resposta sim ou não, e o porquê. A primeira tem empresário tá perdendo dinheiro. Tem dinheiro na mesa. Muito dinheiro.
Eu falo que 2 resultados que eu sempre tenho gerado de forma muito rápida. O primeiro é visão analítica, então eu tenho observado empresas que geram dados, mas de forma errada. E aí, melhor não ter dado do que ter dado errado, né? Então, a área de Customer Success passa a ser uma área inteligente que alimenta as outras áreas da empresa com informações acerca da perspectiva do cliente, e isso impulsiona melhorar processo e melhorar produto. E um grande achado que a mentoria tem trazido também para os meus clientes é fazer com que eles identifiquem outras oportunidades de produtos para eles poderem ofertar. Porque às vezes a empresa ela vende um produto, mas ela não está olhando para a dor e dúvida dos clientes, né, ao longo ali da jornada. E quando, com essas informações, as empresas começam a olhar para isso, elas identificam outros produtos que elas poderiam vender. Perfeito. Porque então, muito dinheiro na mesa. Porque com um pouquinho de inteligência, um pouquinho de dados assertivos e um pouquinho de ousadia, você, primeiro, você tem insumo para que a área de aquisição faça a aquisição mais otimizada, isso quer dizer, consegue utilizar melhor os recursos para criar conexão com o mercado. Então, as informações do CS melhoram o insumo de comunicação. É um ponto. Segundo ponto, a gente consegue diminuir o churning, que é e aumentar o tempo dentro da empresa, que são indicadores de churn. O terceiro é você monetizar em cima de uma base que já foi adquirida. A área de aquisição já pagou por esse lead, já pagou por essa comunicação, ele está ali ou como cliente ou como ainda investigando para saber se é cliente, e você consegue fazer uma estratégia baseada nisso. Então, tem 3 grandes alavancas. Primeiro, de insumo. E mais uma, que é de gerar lead para o time de vendas, por meio das indicações. Indicações, que é a última etapa do funil. Perfeito. Tem muito dinheiro na mesa. Então, tem muito dinheiro na mesa. Quando a gente pensou, né, existe um namoro entre a gente criar um produto em conjunto, e aí você falou de uma super promessa que é dobrar o fator. Eu sou da ideia de criar promessas mais tangíveis, né? Amaral, dobrar porque a minha experiência mostra que toda vez que eu entrei numa operação, a gente dobrou porque já tinha reais lá. Como você fez o pãozinho lá das áreas que como você usou a metodologia do pãozinho, os elementos ali, os ingredientes para que isso aconteça. Está pronto, né? Um método e uma inteligência em cima disso. Legal. Muito bom. E agora eu quero saber para o futuro. Né? A gente veio da sua jornada, a gente falou um pouquinho da sua jornada, da onde você deixou, a gente falou um pouquinho de como você foi coletando informações para chegar onde você está hoje. Futuro do mercado digital, quando a gente fala do mercado digital a partir da transferência de conhecimento, a gente fala de mentoria, a gente fala de curso online, a gente fala de infoproduto, a gente fala de edutech, onde você está bastante envolvido, e aí eu acho que limita só isso também, a gente tem outros verticais que podem se apropriar disso. Um pouquinho do futuro do digital, mais está, e o... Aí eu te peguei, sem saber dessa pergunta. Bom, eu acredito que o futuro do digital inclusive, abrir... acessar espaços físicos também. Então, tive num evento recente da Hotmart, tive acesso ali aos próximos passos, por exemplo, dessa empresa, e eu vi que o digital não... Tenho visto, né, cada vez mais que o digital está abrindo oportunidades, criando oportunidades em outros cenários de mercado. Então, quando a gente olha para o ano passado, se falava muito de Creator Economy, e hoje os Creators Economy já estão dominando outras fatias da economia. Então, eu vejo isso como algo... Eu vejo uma conversa, acho que, assim, há muito tempo atrás, os eventos de digital eram muito destinados à campanha. Então,
como eu consegui, a partir de um funil, uma campanha de marketing, ter um resultado mais rápido, melhor, do que a média do que eu fazia anteriormente. Então, o mercado ele estava e as pessoas estavam. Depois você vê um movimento, um segundo movimento que era a partir de jornadas. Então, não era mais campanha, agora a gente entra em jornadas, né? Então, porque o cara que fazia lançamento, ele entende que é negócio. E aí eu tenho que criar jornadas para construir mais relações com esse público. Agora, estou vendo um terceiro movimento que é... Pode falar. Não, sobre esse ponto que você trouxe, eu vejo que o mercado está nesse ponto. Tipo, empresas que nasceram do digital estão tendo que criar organizações mais corporativas. Isso. E as empresas que não se atentaram para isso ainda estão fadadas ao fracasso nos próximos anos. Não, mas quem já está no mercado, para quem está começando agora, já pensar em movimento, já pensar aquisição e retenção, já pensar assim, já entrar em campo sabendo que já pensar equity, já pensar que esse projeto pode ser adquirido por alguém em algum momento, já pensar e aí é onde eu queria chegar. Estou vendo um movimento agora dos players falar sobre business, não mais sobre campanha, não mais sobre jornada, mas agora é um business, né? Então a gente vê players como o processo de business, ele tem um projeto muito maior do que só o novo mercado, que é o projeto que introduziu ele ao mercado de business. A gente vê o próprio G4, né, tendo um grande tracionador de canal de aquisição dele, o treinamento, mas quando você olha, ele tem um ecossistema de entrega, como o clube, como o acesso que ele tem de cultura, né, como outras frentes a partir do business, né? Então, eu acho que é legal essa ótica, né? Essa, para mim, é uma tendência, não é uma tendência, é uma realidade já, de quem está no mercado, quem vai entrar no mercado, já pensar nesses pontos. Eu sei que já é tão difícil fazer campanha, né? É tão difícil fazer ads, é tão difícil se relacionar, mas né? Os negócios, como o Flávio Augusto fala, o negócio, ou ele vai falir em algum momento, ou ele vai ser herdado, ou ele vai ser vendido. Só existe três. Qualquer negócio tem três camadas. Ou ele vai falir em algum momento, no longo prazo, ou ele vai ser vendido, né? Isso que a gente vê hoje, projetos, o RHTX, ou até a indústria mesmo, pensando já em equity, pensando em business, em modelagem de negócio. E a gente sabe do que a gente, em aquisição, você em retenção e relacionamento com o cliente, que são camadas muito importantes. Então, Ana, a gente está chegando nos 10 minutos finais. Eu queria falar para você se tem alguma pergunta que eu não gostaria que eu fizesse para você. Não, na verdade, eu que não te respondi o futuro da Tawane, vou te contar. É verdade. Imagina. Esse ano eu tive uma oportunidade incrível de gerar impacto no mercado, a nível de recolocar pessoas no mercado, de contratar pessoas no mercado, de capacitar profissionais, né, de gerar resultados financeiros para negócios, mas eu sempre vejo o financeiro como um resultado de um bom trabalho, né? Um bom trabalho sempre vem à frente. E no próximo ano eu vejo dobrando, né, todo esse impacto que eu gerei aí, né, neste ano. Então, alcançando ainda mais pessoas, capacitando ainda mais pessoas e gerando cada vez mais receita para empresas que de fato estejam preocupadas, né, em ofertar uma boa experiência e impactar a vida dos seus clientes, né? Porque às vezes parece um discurso muito bonito, mas não é todas as empresas que estão dispostas a investir em, de fato, entregar aquilo que elas prometem. Então, eu quero estar ao lado dessas empresas. Tem um preço, né? Tem um preço. Tem uma dedicação, né? Mas vale a pena. E eu estou aqui para entender o caminho. Então, acredito que isso vai ser cada vez mais possível. Legal. Legal. Como mentora, não só o negócio, qual é a sua relação com as pessoas? Quando você vê as pessoas transformadas, eu falo isso porque dentro da minha metodologia, para quem me conhece, eu tenho uma metodologia chamada Business Tomorrow. Ela minha curiosidade sobre essa marca. Falei hoje na mentoria pela manhã lá com o Léo.
Ele falou, nossa, que legal esse nome, né? Tão bonito. E ele veio de um brainstorm, quando eu era CMO da SB Coaching, e o Vilela da Mata e a Flora precisavam fazer um projeto para empreendedores, para os empresários, né? E naquele momento a moda era empresário 10x, advogado 10x, né? Tudo era 10x. É muito comum isso ser usado lá fora, aqui no Brasil também. Não, precisa ser um pouco mais sobre como serão os negócios amanhã. E aí alguém falou, business tomorrow. E aí veio uma outra ideia, era um brainstorm. E aí foi colocado uma outra ideia, que eu não lembro o nome, e o business tomorrow ficou ali em segundo plano. E aí eu falei, nossa, esse nome é incrível, né? O Flávio Tavares e o Flávio Tavares, da Upper, tinha criado naquele momento o Welcome Tomorrow. E eu falei, nossa, é um nome muito quietinho. Ninguém usou. Depois de uma semana, eu falei, eu vou registrar. Aí eu registrei. Aí deu 10 dias, entrou a pandemia. E aí, na pandemia, eu tive a chance de estar indo para Minas Gerais. Eu falei que eu tive um namorado em Minas Gerais. E lá eu prestei uma assessoria com a Fundação Cabral e a Unidade do Comércio, que são instituições muito fortes aí no mercado corporativo. E a narrativa presente naquele momento era o ISG. O ISG estava sendo transformado, aparecia ISG. E essa assessoria, eu estava como executivo de uma operação, fazendo esse freio da assessoria, precisa ter um nome, eu precisava colocar um logotipo, porque eu ia, teoricamente, usar meu serviço para patrocinar aquele evento, né? E aí eu falei, nossa, o Business Tomorrow. E aí peguei esse logotipo, e desde então eu assumi esse papel. Então, dito isso, porque o Business Tomorrow existe, e ele vem dessa iniciativa de uma palavra que eu gosto tanto. Mas ele também tem um framework, né? E ele é de geração de demanda. Ele vai desde criação de propostas, passando por 7 etapas. E as pessoas me contratam para isso. Estou falando isso, para falar de pessoas. Elas me contratam para isso. Eu preciso gerar demanda, eu tenho uma campanha que não está bem, eu preciso acessar novos mercados, eu preciso do meu projeto, eu preciso melhorar minha comunicação, e é isso que elas adquirem quando eu chego na vida delas. Mas a maior contribuição é quando eu ouço que, cara, que bom que você está aqui com a gente, porque agora eu estou em outra etapa da minha vida, eu sou mais... Eu estou tendo uma relação minha com o meu corpo, com o meu tempo, com as minhas decisões melhores, porque quando você resolveu o orientou nesse passo, e você foi falando sobre a sua história e sua vida, eu comecei isso na minha vida, né? E palavras como orgulho, né, começam a aparecer, como obrigado, gratidão. Estou falando isso porque quando você faz papel, né, de gerar receita, qual impacto você traz também na vida das pessoas e o que você recebe com feedback? Sem dúvida, o formato da minha mentoria, ele foi pensado para eu ter esse contato próximo e, de fato, gerar essa transformação de desenvolvimento. Porque a minha trajetória lá no Melius, né, de ter desenvolvido 6 lideranças do zero, sem trazer ninguém do mercado, construir um time de 30 pessoas, e olhar hoje, ainda hoje, né, anos depois, e essas pessoas ainda me agradecerem, ter um contato muito próximo comigo, torcer pelo meu sucesso, é algo muito rico para mim. Então, quando a gente desenvolve uma capacidade profissional em uma outra pessoa, a gente está abrindo portas para que ela alcance novos horizontes. Hoje, uma pessoa que eu desenvolvi lá atrás, logo pode estar criando um produto parecido com o meu, pode estar trabalhando comigo, né? Quando eu saí do Melius, eu saí com uma tranquilidade muito grande de que todo mundo que estava ali estava mais que capacitado para poder seguir o caminho, trilhar o caminho e crescer sem a minha liderança. Então, sem dúvidas, a capacitação das pessoas é algo que me move. Quando eu estava na faculdade, acho engraçado deixar isso registrado, que um professor meu, Patrick, me disse que eu deveria fazer mestrado. E quando ele me disse isso, eu achei uma loucura. Cheguei em casa e falei, mãe, você acredita que ele falou isso? Tá doido? E hoje, toda mentoria que eu dou, eu lembro do Patrick e eu penso, cara, eu amo ensinar. Né? Então, quando ele me falou lá atrás, é porque eu imaginei ensinar em um formato e contexto X. Hoje eu atuo com isso em um outro contexto e amo e me realizo e recebo excelentes feedbacks. E
me sinto feliz com o que eu faço, sabe? E sem dúvida isso gera transformação na vida das outras pessoas e me deixa conectada cada vez mais com elas. Eu falo que para os empresários que eu trago equilíbrio entre o lado mercenário dele e o lado missionário dele. Então, é a conexão entre esses dois personagens mitológicos, o mercenário e o missionário. Então, Anne, agora é o momento jabá. Momento jabá. O que você tem feito? O que você... Usando o Ikigai, a ferramenta de criação de propósito. Eu vou fazer o momento Maria Gabriela aqui usando Ikigai. Tá. Então, Anne, usando o mineiro, junto dos bons que a gente fica melhor. O que você é bom? Que eu sou boa? Ensinar. Ensinar. O que o mundo precisa? Colaboração. Genuína. O que as pessoas falam de você quando você não está? Quando eu não estou... É o terceiro, Falam da postura. é o terceiro pé do Ikigai. Depois é o lado monetizável. Então, falam da minha postura, falam que eu me comunico bem, falam que eu sou uma pessoa que agrego. Deve falar que eu sou meio mandona também, que eu cobro. Legal. Mas isso é o que chega até mim, não. Que legal. E quais são os produtos que você pode monetizar? Que é o quarto item do Ikigai. Produtiva, né? Que faz sentido você se apropriar do seu viés mais provedor, né? De trazer conforto para você e para sua família e prosperidade para os seus clientes. Como as pessoas podem te acessar e o que você tem fornecido para a sociedade hoje? Hoje eu ganho dinheiro de algumas formas. Então, eu tenho uma consultoria para construção de escada de valor. Então, é importante você ter uma boa área de Customer Success, mas também é importante você ter um produto para ofertar para esses clientes ao longo da jornada. Então, nessa consultoria, eu ajudo as empresas a definir as entregas e quais serão esses produtos. É um trabalho ali mais consultivo, com curto espaço de tempo. Tenho uma mentoria onde eu capacito, então eu entro meio como sócia mesmo da empresa, visto a camisa e treino, né, e construo a operação de Customer Success, mas também ministro palestras e tutoria para alguns infoprodutores. Então, se você tem hoje um infoproduto ou que você quer ensinar também para a sua base de clientes a reter e gerar receita com estratégias de Customer Success, eu também tenho a oportunidade de me tornar uma tutora, uma expert dentro do seu ecossistema. E vocês podem me acionar pelo LinkedIn, Tawane Neves. Meu Instagram é Heital, Heytau, de rei mesmo. E pode me enviar uma mensagem, vamos puxar um papo, fazer uma reunião, né, sem compromisso, para entender o cenário da empresa. E se eu tenho, de fato, como contribuir, eu vou ficar feliz em ajudar. Peraí, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se consigo. Esse software é novo? Se você colocar seu Instagram. Ótimo. Deixa eu ver. Chat Note. Se eu escrever aqui, vai aparecer. Caption. Yes. Repete seu Instagram. @. H. E-Y. Isso. T-A-U, de tal. Então. Deixa eu ver esse software. Deixa eu ver se apareceu. Isso. Aqui? Apareceu aqui embaixo. Parece de TV. Ficou muito legal. Outro contato pelo LinkedIn também? Ou pelo LinkedIn também, que aí é Tawane Neves. Quem está participando do evento também, acho que está conectado ali, né? Está linkado o meu LinkedIn na descrição do evento. Pode me mencionar. Eu vou pegar você de surpresa. Vou pegar você de surpresa agora. A gente combinou. Você tem algum presente para dar para alguém que está na audiência? Presente que eu falo, uma sessão estratégica, um diagnóstico.
e elas podem escrever alguma palavra aqui embaixo para que a gente sabe que essa pessoa está interessada em conversar mais intimamente com você? Excelente, vamos dar uma sessão estratégica, que eu fico por dentro ali do negócio e dou toda a minha contribuição com base na minha experiência. Acho que vai ser um bom ponto de partida. E qual a palavra final sua que vai ser a palavra que a pessoa vai digitar? Tanto faz, no ao vivo ou no gravado, para receber uma sessão estratégica sua e minha. Eu também quero fazer sobre aquisição e a gente vai falar sobre isso. Maravilha. Vamos criar o produto junto? Vamos namorar mais um pouco. Eu gosto de encher o saco dele, gente. Não reparem. Vamos colocar a palavra método, porque aí a gente vai trabalhar tanto o método de aquisição quanto o método de retenção e expansão de receita. Então, deixa eu colocar aqui. Vai sair o seu nome e vai entrar método agora. Deixa eu ver se vai entrar método. Vamos namorar essa ideia aí, que eu acho que vai ser incrível. Tá bom, então a palavra método, quem tiver afim, que fez sentido esse papo nosso, muito legal evoluir, parte dessa história, parte que a gente conversou já sabia, parte não. Falar um pouquinho também em cima do que eu acredito, né, do que eu já executo como profissional e na vida desses empresários. Quero sim estar mais próximo de você, é um talento e eu gosto de, tipo mãe, a mãe ganso com os gancinhos, né, de pegar esses jovens e colocar próximo de mim. Tem dois meninos que estão na audiência aqui, o Luiz e o Luiz Anin, que já mandou recado aqui agradecendo o papo. Ele precisou sair um pouquinho antes. E o Thiago, que trabalha comigo, são meninos do mesmo jeito, né? Que eu olhei ali em momentos que precisavam de uma luz e eu tô vendo como eles estão voando hoje, tendo autonomia agora de seguir os próximos caminhos. Mas naquele momento, eu precisava dele para oxigenar a minha vida, para dar um caminho. Então, quero continuar próximo de você. Tal, Por favor. Palavras finais para a gente encerrar o nosso papo de 1 hora em cima. Gente, primeiramente, só agradecer a oportunidade, Amaral, né? O presente aí que eu recebi lá no evento. A gente vai para o evento em busca de absorver conhecimento e a gente tem surpresas positivas, né? Como essa conexão que foi gerada entre a gente, que possibilitou esse papo. Espero que todo mundo que assistiu tenha tido a oportunidade de aprender algo de alguma forma e apliquem, né? E se precisar, puxa um papo, bora trocar. Mas quero mesmo agradecer o tempo, a disponibilidade de todos vocês. E vamos juntos. Ó, vou colocar aqui. O Thiago levantou a mão ali, ó, presente. Muito bom. Coloquei outra coisa aqui. Digite método para ter um diagnóstico gratuito. Ó. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Bom, eu quero te agradecer, Tal, de novo, pela presença, pelo tempo. Eu acho que tem bastante coisa para a gente construir junto. Já sabia da importância da área por trabalhar em projetos educacionais e tecnologia, onde eu recebi pessoas talentosas como você também. Você colocou luz em locais que eu não tinha percebido, não só no seu método, mas também na sua trajetória. Então, obrigado, gratidão. Obrigada a você. Pessoal, obrigado pela presença. Agora é a hora para quem voltar ao trabalho, para quem ainda não almoçou, né, ter esse tempo de qualidade, agora refletindo tudo que a gente falou. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thay. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.